Filho, Pai, abençoa o teu filho da vitória, teu servo, aqui nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda de fé, receba o consagrado nome de Deus, com as palmas que eu louvo o nome do Senhor. Eu cumprimento o povo de Deus, a igreja de Cristo, com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de alegria hoje, né? Quarto ano da campanha. Louvado seja Deus. O 7º mergulho de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração, bem? Queridos irmãos, nessa tarde, sem perder tempo, eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Já vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, no 6º livro do Velho Testamento, livro de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. 6º livro do Velho Testamento, livro de Josué, capítulo 6. Louvado seja Deus. Capítulo 6, versículo de número 1 da palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Josué capítulo 6, versículo 1. Jericó é destruída, Raabe é salva, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, versículo 1 do livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: quem encontrou diz amém? Amém, glória a Deus. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 dias. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. E disse o povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué disse ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz nenhuma, sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos digo: gritai, então gritai. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez,
Vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre do carneiro diante da arca do Senhor ia andando e tocando as buzinas, e os armados iam diante dele, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor tem dado a cidade. Amém? Louvado seja Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que já nos deu vitória o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Exalte a Jesus com palmas nessa tarde, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Jesus, da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada aqui no capítulo 6 mostra um momento crucial, algo muito importante que aconteceu na história do povo hebreu, na história do povo de Israel, o povo de Deus, o povo lá do passado. A Bíblia nos conta que agora, tendo Moisés já partido, Moisés já estando morto, a Bíblia nos conta que agora Deus aparece a Josué no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Deus aparece a Josué agora e fala para Josué: não temas, esforça-te e tenha bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Não aparte dos teus olhos as palavras deste livro, as palavras desta lei. Deus disse a Josué também, no capítulo 1, versículo número 9, Deus fala a Josué dizendo: todo lugar em que pisar a planta do teu pé, eu tenho dado a ti, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fiz com Moisés, assim também eu tenho feito contigo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta no capítulo 2, em que agora Israel está se preparando para entrar na terra prometida. A Bíblia nos conta que agora Israel se levanta. No capítulo 3, Israel se levanta, porque Israel agora está se preparando para entrar na terra prometida. Israel se levanta pela madrugada. A Bíblia nos conta no capítulo 3, versículo 3, que Josué se levanta de madrugada. Eles tinham uma estratégia, a qual essa estratégia era a única estratégia para que eles pudessem fazer, para que o inimigo não viesse eles. A Bíblia nos conta que eles se levantam de madrugada, e a Bíblia nos conta no capítulo 3 que eles estão se preparando para passar para a travessia do Rio Jordão. A Bíblia nos conta que agora eles estão agora em um processo de preparação. Israel se prepara, Israel agora realiza uma Páscoa. Israel está no mesmo processo, assim como Israel assim quando Israel saiu da terra do Egito, assim também quando Israel entrou na terra prometida. Israel agora, eles estão em preparação, e a Bíblia nos conta no capítulo 4, que quando Israel entra agora na terra prometida, quando eles passam pelo Jordão, a Bíblia nos conta que os sacerdotes levavam a arca
arca da aliança. Os sacerdotes levavam a arca do Senhor, a arca do concerto, a arca da aliança. E a Bíblia nos conta que quando os sacerdotes pisou o pé sobre a água, a Bíblia nos conta que a água se abriu. A Bíblia nos conta que era uma cachoeira e Israel estava atravessando. Imagine como foi o processo para que Israel entrasse na terra protegida. Israel tinha que descer sobre uma cachoeira. Israel tinha que passar por um processo. Algo chama a minha atenção nessa passagem, porque Israel, eles estão atravessando o Jordão, e essa passagem aqui mostra como era o Jordão. Se o Jordão ele era assim, ou se o Jordão ele era assim. Uma parte do Jordão era vertical, era horizontal. Uma parte do Jordão era vertical. Quando Israel atravessava o Jordão, Israel estava em caminhada. Mas a Bíblia nos conta que houve um período em que Israel, agora, eles vão se deparar diante de um penhasco. A Bíblia nos conta que Israel agora está diante de um penhasco. Imagine que o Rio Jordão, ele tem um final. O Rio Jordão, ele tem um lugar que ele termina. É uma cachoeira. A Bíblia nos conta que quando Israel atravessa, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que quando o sacerdote pisou sobre a água se abriu. Algo inexplicável aconteceu naquele momento. Deus não fez um vento passar ali, Deus não fez nada acontecer, foi totalmente diferenciado do Mar Vermelho. Creio eu que aquele milagre ali é o mais inexplicável do que o do Mar Vermelho, porque quando Deus abriu o Mar Vermelho, ele mandou um vento, ele permitiu um vento soprar, e aquele mar se abriu. Mas agora, quando Israel atravessa o Jordão, quando os sacerdotes pisam na água, Deus não mandou vento, Deus não mandou tempestade, Deus não mandou terremoto, Deus não mandou nada para abrir o mar, ou melhor dizendo, o Rio Jordão. A Bíblia nos conta que só foi eles pisar a planta do pé. Creio eu que quando aconteceu aquilo ali, creio eu que o primeiro a enxergar, creio eu que quando aquele milagre aconteceu, o primeiro a lembrar da promessa que Deus falou lá atrás, que disse: quando você pisar o teu pé, eu te darei a terra. Creio eu que aquele foi o maior sinal que Deus deu para Josué, porque quando o sacerdote pisou ali naquele rio, o rio se abriu sem precisar de nada. Deus não precisou de uma capa para o rio se abrir, Deus não precisou de um cajado para o rio se abrir, Deus não precisou de um vento para o rio se abrir. Na verdade, apenas o pé, apenas quando o pé pisou, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos conta que o rio se abriu. E a Bíblia vai nos dizer que a água que caía em cima da ribanceira, a água da cachoeira do Jordão que caía, ficou lá em cima, e a água de baixo ficou embaixo. Deus separou, Deus dividiu, Deus ele tirou do meio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Era Deus relembrando, dando um sinal da promessa que Deus deu a Josué: quando pisar a planta do teu pé, eu te darei. E se eu te dou, e se eu falei que eu vou te dar, não tem água, não tem mar, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que fique na frente, não tem nada que possa impedir. Quando Josué, os sacerdotes de Israel, chegou do outro lado, no capítulo 5,
5, a Bíblia nos conta que houve um concerto. Deus fez um concerto com Israel e com a geração que estava chegando naquele tempo. A Bíblia nos conta que circuncidaram todos os hebreus que nasceram daquele tempo. A Bíblia nos conta agora no capítulo 5 que houve Páscoa, houve a preparação para que Israel entrasse, para que Israel vencesse a maior dificuldade da vida deles. Agora, depois que Israel atravessou o Jordão, no capítulo 4, no capítulo 5, Israel agora está comemorando, relembrando aquele tempo quando Israel saiu da terra prometida e atravessou o mar. A Bíblia nos conta agora no capítulo 6, no capítulo 5, ela dizendo que Israel está em preparação, Israel está em conserto. E a Bíblia nos conta que no capítulo de número 6, Israel agora está diante de uma muralha. A Bíblia vai nos dizer que em cima dessa muralha, segundo o capítulo 2 do livro de Josué, segundo também diz ali no livro da lei, a Bíblia nos conta que em cima das muralhas de Jericó havia uma casa, e essa casa era a única entrada e a única saída de Jericó. A Bíblia nos conta que essa cidade era murada até o céu, era com muralhas muito grandes, e a Bíblia nos conta que essa casa que ficava ali, morava uma prostituta, morava uma mulher por nome de Raabe, e a Bíblia vai nos dizer que junto com ela morava a sua família, morava a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos conta no capítulo 2 que quando os dois espias foram espiar Jericó, a Bíblia nos conta que quando eles entraram em Jericó, eles tinham que entrar através de um fio de escarlate. Através de um fio de escarlate, eles tinham que entrar dentro pela janela da casa da Raabe. E a Bíblia nos conta que quando eles entraram dentro, eles tiveram um acordo com Raabe. E a Bíblia nos conta que eles agora vão espiar Jericó de uma forma que eles não perceberam. A Bíblia nos conta que quando terminou, eles tiveram que voltar. E quando Israel entrou na terra prometida, quando Israel agora está diante das muralhas de Jericó, louvado seja o nome do Senhor, apenas uma parte desse texto que acabei de ler está falando sobre o que aconteceu quando Israel estava em volta das muralhas. Israel rodeou Jericó durante 6 dias. A cada dia Israel se levantava de madrugada e rodeava Jericó. Israel estava diante da arca do Senhor, e a Bíblia nos conta que na frente da arca havia 7 sacerdotes, 7 sacerdotes que levavam a arca da aliança, na qual esses 7 sacerdotes seguravam cada sacerdote uma trombeta. A Bíblia nos conta que Israel agora em volta das muralhas, e o primeiro dia Israel dá uma volta, Israel está em silêncio. Meu Deus, isso aqui é forte. Israel está em silêncio. É uma guerra silenciosa. Não é uma guerra de espada, não é uma guerra de escudo, não é uma guerra de lança. É uma guerra silenciosa. Mas se essa guerra ela foi silenciosa, como foi essa guerra? Como foi essa batalha? Como foi essa peleja? Imagine só o exército de Israel segurando a arma, segurando espada, escudo, lança, armados rebeldes, rodeando Jericó por apenas 6 dias. Mas creio eu que nesse período de 6 dias, quem mais estava ganhando a guerra não é quem estava com a arma. Quem mais estava ganhando a guerra não é quem estava com a espada, não é quem estava com o escudo, não é quem estava com a lança. Era aquele que estava no número, era aquele que estava carregando em si o nome do Senhor dos Exércitos, o nome do Deus de Israel. Creio eu que nessa guerra silenciosa em que Josué
é no silêncio. Meu Deus, a Bíblia Sagrada conta, louvado seja o nome do Senhor, que Israel agora durante 6 dias, diante da Arca da Aliança, que estava sendo carregado por 7 sacerdotes, cada sacerdote levava a Arca da Aliança, e cada sacerdote em um ombro tinha o peso da Arca da Aliança, enquanto na outra mão, Israel, os sacerdotes tocavam a buzina. Mas os sacerdotes, quando tocavam a buzina, louvado seja o nome do Senhor, tocar a buzina significa abertura, tocar a buzina significa preparação, tocar a buzina significa despertamento, louvado seja o nome do Senhor. Quando Israel rodeou a cidade por 6 dias, a Bíblia nos conta que no 7º dia, quando Israel se levanta agora, a Bíblia nos conta que Josué deu ordem para Israel que quando eles rodeassem agora, durante esse dia, a Bíblia nos conta que no 7º dia, Israel deu 7 voltas, deu mais 7 voltas. Resultado, Israel deu 13 voltas sobre Jericó durante 7 dias. A Bíblia nos conta que quando Israel estava rodeando Jericó, a Bíblia nos conta que Josué deu ordem para Israel que clamasse agora, que gritasse agora. Israel agora não podia ter medo, Israel agora não podia temer, Israel tinha que gritar, porque o tempo do silêncio acabou. Agora é o tempo de clamar, agora é o tempo de cantar, agora é o tempo de gritar, é o tempo da vitória, é o tempo do grito, é o tempo de dar um grito de vitória. Israel estava em silêncio, assim como Deus também estava, mas agora Deus precisava tratar, Deus precisava falar, Deus precisava agir pelo seu povo. Agora chegou o tempo de dar um grito de vitória, agora chegou o tempo de gritar a vitória por Israel. Israel começa a gritar, começa a clamar, começa a ganhar, que no meio daquela multidão não tinha apenas pessoas gritando ali. Isso aqui é forte. Naquele meio não havia apenas pessoas que gritavam. Enquanto uns davam glória, outros davam aleluia. Enquanto outros davam aleluia, outros falavam línguas estranhas. Enquanto outros falavam línguas estranhas, outros eram tomados pela presença de Deus em revelação. Enquanto outros Deus tomava em revelação, havia aqueles que pregavam. Enquanto havia aqueles que pregavam, havia aqueles que oravam. Enquanto tinha aqueles que oravam, tinha aqueles que apenas, oh glória, cantavam o hino da vitória, cantavam o hino de Miriam. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Imagine aí, aqueles como Miriam, cantando o hino da vitória, cantando, porque a palavra do Senhor diz, oh glória, nasce-se as flores, oh glória, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar tinha chegado para eles, era tempo de vitória, era tempo de clamor, era tempo de cantar, oh glória. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde, o nome do Senhor será glorificado nessa guerra, o nome do Senhor será adorado nessa guerra. Deus está falando contigo, há um hino novo para tu cantar, há um cântico novo para tu cantar, é um tempo de renovo, é um tempo de boca, é um tempo de cântico, é um tempo de conquista, é um tempo de dar o grito da vitória. E quando Israel gritou, Jericó é nossa, Jericó é tomada, Jericó é nossa. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando aquelas muralhas estavam caindo, antes daquelas muralhas cair, a Bíblia nos conta que os 12 espias, os 2 espias
eles tinham salvado uma família dentro daquela casa. Havia dentro da casa, onde a casa ficava em cima de um muro. Meu Deus. Jesus, uma certa feita, conta a parábola das duas casas, a que foi edificada sobre a areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, compará-lo-ei com aquele que edificou a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não guarda, será comparado com a casa que foi edificada sobre a areia. A Bíblia nos conta que aquela casa não estava sobre areia, aquela casa não estava sobre a rocha, aquela casa estava sobre um muro. A Bíblia nos conta que está agora aquela mulher entre dois pensamentos. Imagine aí, alguém que estava, louvado seja o nome do Senhor, alguém que estava, louvado seja Deus, em cima do muro, estava sem tomar decisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine que aquela mulher, ela estava sem uma decisão. Aquela mulher estava entre dois lugares. Ela estava entre Canaã e ela estava entre outra nação. Mas havia dois que haveria de tirar ela daquele muro. Havia dois que haveria de tirar ela, haveria de salvar a casa dela e de salvar a família dela daquela nação perigosa, daquela nação pagana. Louvado seja o nome do Senhor. Havia dois espias. Esses dois espias salvou a Abi e toda a sua família que estava dentro da casa. A casa que sabe até caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a casa não caiu para a família. A casa não caiu para ela. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. O diabo acha que a casa vai cair, mas Deus está falando para ti nessa tarde que a casa não vai cair para a tua família. A casa não vai cair para a tua vida. A casa vai cair para o diabo. A casa vai cair para o inimigo. A casa vai cair para o nosso inimigo. Aqueles que acharam que você ia cair, aqueles que acharam que sua família ia cair, aqueles que olharam para você e não acreditaram no sucesso, e não acreditaram no sonho, no projeto, na conquista, na vitória. Deus está falando contigo nessa tarde. O inimigo será envergonhado, o inimigo será confundido. Olha, Deus está falando contigo nessa tarde. Olha, quem sabe os inimigos acham que você não vai sair dali, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vai passar dali. Quem sabe você tem, quem sabe você tem estrutura, quem sabe você tem pensamento, quem sabe você está numa situação, quem sabe a situação que você está é uma situação que o inimigo te colocou para que você achasse que não haveria mais saída. Mas Deus me trouxe nessa tarde para te dizer, olha, que Deus ele está vindo de encontro. Deus está entrando com o teu exército. Ele está pelejando pela tua casa. Ele está pelejando pela tua família. Ele está pelejando pela tua vida. Ele está pelejando pela tua parentela. Ele está pelejando. Olha, oh aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Abi foi salva. A família foi salva através do fio de escarlate, através de um fio vermelho, de um fio de escarlate. Aquele fio de escarlate simboliza a fiação do mundo espiritual. Aquela mulher, ela estava com a fiação ligada. Aquela mulher, ela não estava ligada nos inimigos, ela não estava ligada no diabo, ela não estava ligada nos inimigos de Jericó, ela estava ligada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela conseguiu sair daquela situação. Ela saiu em cima do muro. Ela saiu da perdição. E ela entrou para a salvação. Ela apenas saltou. Ou ela veio, ou ela desceu pelo fio, ou ela juntamente com aquele povo. Onde
Meu Deus. Eles conseguiram salvar uma família. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Quem sabe você acha que essa caminhada que você está com Cristo na terra é em vão. Mas Deus está falando contigo nessa tarde. Continua caminhando. Ô glória, continua marchando. Marcha na presença do Senhor. Ô glória, marcha diante da palavra. Ô glória, porque na tua frente está o Senhor dos exércitos. Então Deus de Israel, Deus está falando com pessoas aqui. Você não está só nessa caminhada. Você não está só diante da muralha. Você não está só diante da barreira. Você não está só diante do muro. Deus está falando, meu Deus. Glória a Deus. É forte. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. De um jeito ou de outro, Ele vai fazer você chegar do outro lado. Ou Ele vai te fazer rodear. Deus está falando com pessoas aqui nessa tarde. Meu Deus. Tem pessoas aqui que estão diante de uma situação que parece que não tem saída. Tem pessoas aqui que, na caminhada para o céu, na caminhada para Canaã, tem pessoas aqui que pararam diante de uma muralha. Algo te fez parar, algo te fez encostar, algo te fez estacionar. Mas Deus está falando contigo nessa tarde. Deus, Ele vai jogar por terra essa muralha. Essa muralha vai cair por terra. Deus está falando com pessoas aqui. Hoje você está diante da muralha no silêncio de Deus, mas amanhã Deus vai bradar por ti nessa muralha. Deus está falando com pessoas aqui. Hoje é o dia de você, oh glória. Quem sabe você está na situação que nem Namã. Quem sabe você está na situação que nem o povo de Israel. Mas Deus está falando contigo nessa tarde. Oh glória. Ou você vai dar volta, oh glória. Ou você vai rodear. Se ela não cair, Deus está falando aqui. Ou você rodia. Se não cair, você vai dar volta por cima. Oh glória. Mas dê volta, dê volta, dê volta. Se você deu volta na muralha, não caiu, dê volta por cima. Se você não deu volta por, se você deu volta por cima, a muralha não caiu, Deus está falando contigo. Deus vai te fazer passar por cima da muralha. Mas se ela não caiu, Deus vai fazer contigo que nem quando Ele entrou dentro da casa, quando estavam os 12 discípulos, depois que Ele ressuscitou. A Bíblia nos conta, creio eu, que quando Jesus ressuscitou, Jesus ficou 40 dias na terra. A Bíblia diz que estava tudo fechado, a janela trancada, as portas trancadas. E a Bíblia diz que Jesus em carne e osso, Ele conseguiu entrar dentro da casa. Ele atravessou a muralha, creio eu. Jesus, Ele conseguiu quebrar o protocolo. Jesus conseguiu quebrar o protocolo, creio eu. Jesus atravessou a parede. Oh glória. Jesus atravessou a porta fechada. O mesmo que passou por cima do mar, o mesmo que abriu uma para Israel passar, é o mesmo que está dizendo: eu vou te fazer passar através da muralha, eu vou te fazer passar através da porta. E se ela não cair, Deus está falando: salta por cima, salta por cima, salta por cima, salta por cima, porque eu te farei chegar do outro lado. Eu te farei chegar do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Oh glória. Não desiste. Quando Israel chegou do outro lado, quando Israel clamou durante 6 dias, e no 7º dia rodeou a muralha por 7 vezes, a Bíblia nos conta que quando Israel gritou, as muralhas caíram por terra. Josué disse para Israel: gritai em alta voz, gritai
Deus. Imagine aí. Imagine aí. Josué. Imagine. Josué falar com o sol, dizendo assim: sol, para no vale, lua, para na montanha. Daí já dá para nós entender como é que estava a distância da lua com o sol. Imagine aí. Ele fala para o sol: para no vale. E tu, lua, para no monte. O que você entende? Meu Deus, isso aqui é forte. Deus mudou toda a rotação do universo. Creio eu, o cientista que inventou a teoria sobre a Terra giratória, ele só inventou a teoria mesmo porque Deus fez a mudança. Creio eu que hoje tudo é diferente porque Deus mudou. Imagine aí a situação que seria. É por isso que hoje a nossa terra está diferente. Porque alguém mudou o circuito do universo. Só que o que Josué fez, o que Deus fez através de Josué em uma guerra de Israel contra cananeus, o que Josué fez ali só foi algo universal. Mas eu vou falar para ti hoje, nessa tarde aqui, para nós terminar agora, sobre o que Deus é capaz de fazer além. Pensa aí. Pega aí todos os milagres que já aconteceu até hoje, que seja dentro da nossa igreja, que seja em qualquer denominação que já houve no mundo até hoje, seja no tempo do avivamento que houve na Rua Azusa, que seja o avivamento da Assembleia de Deus, que seja tudo o que aconteceu de milagres no mundo. Eu acredito, se nós comparar com todos esses milagres que Deus fez hoje, no passado, nos dias de Jesus, assim como Ele fez também, que Ele é o próprio Deus, fez aquele lado tudo lá, eu posso dizer, eu coloco a criação de Deus em primeiro, eu coloco a criação de Deus como se fosse em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu coloco esse milagre aqui, o milagre universal do universo. Só que eu vou falar de um milagre que não se compara nenhum milagre que houve nesse universo, nenhum milagre que houve dentro desse universo, dentro desse mundo que nós estamos, desde lá do passado até hoje. Nenhum milagre vai se comparar, vai deixar de ficar marcado na história. Nenhum milagre vai deixar de ser marcado na história igual a esse que eu vou falar aqui agora. Sim, está um homem deitado no leito da cama do seu quarto. Esse homem, ele está com uma doença de morte. Esse homem, ele tem 39 anos de idade. Meu Deus. Esse homem, ele está deitado, está doente. O rei Senaqueribe rodeou Judá, juntamente com seu exército, mandou um mensageiro com uma carta para levar uma mensagem de morte para este rei, este dito rei que está deitado no leito da cama. E o que foi que aconteceu? Ele falou assim: as nações, que está tudo aqui comigo, ó, eu conquistei, eu tomei tudo, matei um monte,
escravos, as nações que foram parar na minha mão, todas elas. Eu sou o maior conquistador do mundo, maior do que Nabucodonosor. Eu estou em debate com ele. Aí ele fala bem assim, ó, os deuses dessas nações não livrou ele da minha mão. O Deus que você serve, que não te livrou dessa enfermidade, que não te livrou, nem você e nem a sua nação, dessa fome e dessa falta de água, não vai livrar você da minha mão. Deus olha lá do céu, a Bíblia nos conta que agora esse rei que está deitado na cama, por nome de Ezequias, ele pega a carta que o inimigo mandou a mensagem através do mensageiro, porque ele é covarde. O covarde não vai entregar a mensagem na cara, ele manda o mensageiro para falar. O inimigo mandou o mensageiro, ele pegou a carta que o mensageiro do inimigo mandou, coloca a carta diante de Deus e manda Deus ler a carta. Deus olhou lá do céu a carta. Meu Deus, sabe o que foi que aconteceu? Deus levanta um profeta chamado Isaías e fala assim: eu vi a ameaça, eu vi o desafio que fizeram comigo. Sabe o que foi que Deus fez? Deus mandou um anjo lá. Deus falou assim: eu vou mandar um anjo lá. O anjo foi, e aquele anjo que foi feriu 185 mil no arraial. E a Bíblia vai nos dizer que Senaqueribe, ele volta para a sua cidade, e a Bíblia nos conta, ele morreu na sua cidade. Ele voltou para lá envergonhado, ele voltou para lá com medo. Alabracaraçúria candarábia. Deus está falando comigo, contigo nessa tarde aqui. Deus está falando comigo, contigo. Quem sabe você não está mais nem sequer orando. Oh glória! Quem sabe você não tem mais nem sequer força de orar. Quem sabe a força acabou. Quem sabe agora só sai lágrima. Quem sabe a tua situação só está saindo lágrima. Quem sabe nem oração está saindo mais. Quem sabe você está agora que nem anda, somente sussurrando. Glória! Quem sabe você está na situação de Ezequias. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ezequias não precisou orar dessa vez. Dessa vez Ezequias não precisou orar. Dessa vez, glória, o mensageiro do diabo, glória, o secretário do diabo, que trouxe a mensagem, glória, a própria mensagem dele foi transformada. Ela serviu de oração. É como se fosse Deus ouvindo, como se fosse oração. Glória a Deus. Ó, é Deus falando assim, ó. Você pode achar que foi uma ameaça para mim. Você pode achar que foi um desafio para mim. O que você falou aí não passa apenas de uma oração que eu vou responder para este meu servo. De uma oração que eu vou responder pelo meu povo. As tuas ameaças vai servir de oração para meu povo. As tuas ameaças vai servir de oração. Oh, glória! Para você pode ser ameaça. Para Satanás pode ser afronta. O diabo acha que está te afrontando. O diabo acha que está te amedrontando. O diabo acha que está te colocando medo. Mas Deus está falando comigo. Deus está falando comigo nessa tarde. A ameaça dele, a afronta dele vai servir de oração. Para Deus ouvir, para Deus ver, para Deus atender, para Deus responder. Glória a Deus. Vai embora, vamos! Mas ele ainda não conseguiu ser